O Alfredo vai falar aqui, só para fazer um parênteses, isso que o Tomé colocou foi tema de um tweet, né, do João Amoedo, que é fundador do Partido Novo. Quem é ele? João Amoedo. Eu não conheço quem é Amoedo. Existe? Não existe ele? Não sei quem é. Existe. Não vamos fazer, ele existe. Ele é um player. Brincando que nós estamos falando de uma pessoa... Ele é um player. Bom, mas olha o que o Amoedo disse, que é fundador do Partido Novo, que eu não sei se será, né, novidade nas próximas eleições, mas ele disse o seguinte nas redes sociais: a proposta de aumentar o número de ministros do STF é um risco grave para a independência dos poderes. Bolsonaro, se reeleito, indicaria a maioria da corte. Este foi um dos passos de Hugo Chávez para transformar a Venezuela em uma autocracia. Fecho aspas, mas foi a sua crítica que você trouxe aqui, comentou, mas ele trouxe esse ponto. Comparar o Bolsonaro com Hugo Chávez, gente, vocês estão malucos? Aí vamos ter um pouquinho da calma, né? Eu acho que ele não comparou, ele só pegou uma receita de desastre. Não, ele comparou, ele usou uma medida. Ele está comparando como se comparou aqui, dizendo que ele flerta com o autoritarismo. Vocês me desculpem, vamos ser claros e diretos. Mas vamos lá, Scaff estava aqui, eu fiz esse parênteses para ler, porque o Tomé trouxe essa questão e foi tema do tweet do Amoedo. Foi bom passar esse tweet do Amoedo, que eu queria complementar o que o Tomé falou no seguinte sentido. O que há de ilegal em aumentar o número de ministros do STF? Nada. Porque só se faz mediante lei. Ponto. Acabou. Não tem nada de ilegal. Tem alguma coisa antidemocrática nisso? Não, porque tem que passar pelo Congresso. Ponto 2. Acabou a conversa. Agora, terceiro lugar. Você falar que tem risco para a independência de poder, quando o poder vai ser mantido... O poder vai ser mantido. Então, João Amoedo, sinceramente, com toda a sua experiência, lhe falta 6 meses do primeiro ano de direito. Porque isso é um grande problema quando as pessoas comentam sobre o judiciário e sobre a competência do judiciário e sequer leram a Constituição. Você tinha que ler a Constituição, você tinha que entrar na faculdade de Direito, aprender um pouquinho, porque falar que existe risco de independência de poder, quando determinada mudança no poder vai ser feita através de lei... Pelo amor de Deus, aonde você quer chegar? Isso se chama narrativa, isso é maldade, isso é um comentário infeliz e não se compara uma democracia como o Brasil, que é uma das maiores democracias do mundo, com um lugar podre, político, sujo, igual esse Nicolás Maduro. Esse cara é um assassino, um traficante internacional, um tirano carnificina e infelizmente, comparar Brasil com esse tipo de país... que tem 600, 800 mil venezuelanos comendo hoje no Brasil, é sinceramente uma maldade com o país. Você fez, João Amoedo, uma maldade com o país, com o seu comentário, porque você está nivelando o tamanho e o potencial do Brasil com um país tirano que, eventualmente, o seu futuro candidato no segundo turno apoia ele. Olha, não se compara, até porque o Hugo Chávez ele aumentou, de fato, o número, mas não foi através do Congresso. Foi, doutor Cristiano? Olha, aí eu quero fazer a seguinte observação. Ele foi através de um poder constituinte para uma reforma constitucional. No caso do aumento do poder judiciário, salvo engano, foi no ano de 2004, portanto há 18 anos atrás. E o que eu quero colocar é o seguinte, pessoal, nós estamos a cerca de 20 dias do segundo turno. É uma eleição muito difícil, muito polarizada, onde nós temos extremos e onde está sendo decidido o futuro do país. Eu vejo que nesse momento, o Bolsonaro, nessa sua fala, ele deu um prato cheio para o outro lado na política, ao afastar aquele eleitor de centro, aquele eleitor moderado, aquele eleitor a quem dá urticária pensar numa venezuelização do Brasil. Eu não quero Venezuela, eu não quero Nicarágua, eu não quero Coreia do Norte. Portanto, a gente não pode admitir esse tipo de discurso que vem a imiscuir no poder judiciário meramente para favorecimento de um interesse político. E nesse momento, o presidente Bolsonaro, ele tem tanta coisa boa para falar, ele tem que discutir economia, ele tem que discutir o que ele vai fazer para o Brasil, quais são as ideias, fazer o contraponto com o PT. É bom a gente lembrar que, nesse ponto, eu quero fazer uma defesa do presidente Bolsonaro, porque ele deixa claro as suas ideias, né? O candidato Lula não apresentou
programa de governo. E nós já discutimos isso aqui no Linha de Frente. Então, em vez do presidente Bolsonaro discutir isso, ideias, propostas, vem com uma medida estapafúrdia dessa que eu só vou acreditar mesmo que, como bem dito pelo Tomé, ele devia estar ali naquele cansaço depois de 4 horas de entrevista, ele deve ter falado uma besteira que acabou saindo sem querer da boca dele. Não é isso, Tomé? Não falou besteira nenhuma, ele só tocou no assunto que foi perguntado para ele de uma avaliação, gente. Vocês estão aqui invertendo os valores. Nós temos um candidato que é o Lula, que está falando em controlar a mídia. Nós temos um candidato que é o Lula, que está falando em revogar as leis trabalhistas, em voltar imposto sindical, em liberar o tráfico de drogas. Essa discussão que não tem cabimento do aborto. E nós estamos discutindo aqui uma palavra de uma avaliação do Bolsonaro, sendo que ele coloca que isso tem que ser apreciado pelo Senado. Gente, que mundo que nós estamos vivendo. Nós não estamos enxergando o que está acontecendo para o Brasil. Quem é ditador é o PT. Quem tem as pessoas que destruíram a maioria dos países do mundo por onde passaram é o PT. Quem está destruindo, quem destruiu o país nos 16 anos foi o PT, que entregou o país com 14 milhões de desempregados, nossas estatais totalmente tomadas, o país assaltado em todas as instâncias. Gente, que é isso que nós estamos discutindo aqui? Nós temos que parar para falar o que interessa para o Brasil. Nós estamos numa luta que ou vai voltar o PT à cena do crime, ou o presidente Jair Bolsonaro vai continuar. E ele, com certeza, preza a nossa liberdade. Não tenha dúvida, gente. Ele preza que o nosso país seja um país livre. Como que a gente percebe isso? Pelas ações que ele toma. Doutora Deise, você acha que a gente tem que relevar isso? É um assunto de só menos importância? Foi uma felicidade? Mas vamos em frente? Depois desse discurso do Tomé, tu me faz a pergunta, ele fica olhando assim. Então, eu concordo em parte com o Tomé quando ele fala que a gente está pegando um pedaço do discurso do presidente Jair Bolsonaro e está colocando numa pauta relevante. Mas campanha política é isso, né? Então, por mais que tenha sido um podcast, uma entrevista no YouTube de 4 horas, e a gente sabe que depois de 4 horas tu acaba soltando alguma palavra ou alguma frase porque tu tá cansado, enfim. Mas não adianta, a campanha eleitoral é isso, né? Cada palavra importa, cada gesto importa. E sobre essa frase do Amoedo, isso daí não faz sentido comparar o Bolsonaro com o chavismo, mas tem um ponto importante, assim, numa sociedade como a nossa, onde tudo é espetacularizado, o que aparece é bom, o que é bom aparece. E o Amoedo conseguiu pautar, inclusive a nós aqui, Exato. Nós estamos discutindo uma coisa que foi só uma coisa muito rápida ali no meio de uma conversa de 4 horas, né? Mas é isso, pautou, tá sendo falado, tá sendo lembrado e trazendo à tona de novo, né? Então, aconteceu, virou manchete. Aconteceu, né? virou manchete. Todos nós já sabemos disso.